Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para todo mundo que está me acompanhando neste domingão. Hoje é domingo, né? Dia 22 de março. Olha, o Botafogo ganhou fora de casa, graças a Deus. O Botafogo volta a vencer nesse Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Bragantino, mas o desempenho ainda muito questionável, né? Aquela partida que o Botafogo faz 2 gols de bolas paradas e assim, não joga bem, principalmente o primeiro tempo. O Martim Anselmi botou uma escalação que assim, eu acho que ele tem que fazer o básico, principalmente fora de casa, e ontem ele bota o Botafogo mais uma vez ali ofensivo, sem medo do adversário, mas ele foi contratado para isso também. Mas eu acho que ele tem que também entender o momento, ele tem que entender algumas situações e principalmente fora de casa tentar fazer o mais básico possível para a gente até mesmo sair dessa situação. O Botafogo poderia até mesmo ter perdido o jogo ontem, ter empatado, pelo menos vencemos. O Raul foi o melhor do jogo, com defesas sensacionais. Então assim, a gente ganha, mas a gente não consegue ficar feliz. Espero que essa vitória, pelo menos, traga confiança para os jogadores, para a comissão técnica, que as coisas comecem a melhorar. O Barbosa deu uma entrevista depois do jogo defendendo o Martim Anselmi, falando que ele trabalha muito, que ele é um bom técnico, que estão correndo por ele, mas não adianta somente o discurso, né? Dentro de campo, a gente quer ver um Botafogo também desenvolvendo, evoluindo, mas pelo menos vencemos, tá? Nesse momento, o importante são 3 pontos aí, nessa briga contra o rebaixamento. A gente tá brigando, né? A gente tá na zona de rebaixamento, ou ali perto. Eu nem vi agora se o Botafogo saiu, se o Botafogo não saiu da zona, enfim, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês, primeiro eu quero saber o comentário aqui, o que você achou da vitória ontem, se foi somente 3 pontos e só, ou se daqui para frente as coisas vão melhorar, se vocês viram aí algum tipo de evolução no time. No momento que eu estou gravando o vídeo, novamente, repito, o Martim Anselmi, ele segue sendo técnico do Botafogo, foi para a coletiva, a não ser que aconteça alguma coisa aí relevante durante o dia, mas o Martim Anselmi segue no comando do Botafogo. Mas deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho também para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, vencemos, uma vitória muito importante pelo momento que o Botafogo vive, fora de casa, nunca é fácil jogar contra o Bragantino lá. Vencemos por 2-1, os gols do Botafogo, do Alex Telles de pênalti e do Barbosa de cabeça, 2 gols de bolas paradas. E o Lucas Barbosa, bom jogador. Cara, eu gosto do Lucas desde a época do Santos. Depois ele foi para o Juventude, agora tá no Bragantino. Eu sempre falei dele aqui no canal, gosto muito desse jogador da equipe do Bragantino. O Botafogo tem 6 pontos. Confesso para vocês que eu não tô com a tabela aberta aqui para saber se o Botafogo ainda tá na zona ou se vai sair. Enfim, o Botafogo tem 6 pontos, lembrando que tem 2 jogos a menos. Inclusive, sábado que vem, data FIFA, o Botafogo entra em campo contra a equipe do Atlético Paranaense fora de casa. A escalação do Botafogo ontem foi Raul, Ponte na lateral direita, meu Deus, Ferrarese, Barbosa, Alex Telles, só o Danilo de volante de ofício, junto com o Santos, Matheus Martins na esquerda, Montoro na direita e o Correia e Júnior Santos. Essa foi a escalação do Botafogo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque eu acho que, por exemplo, um jogo como ontem fora de casa, tem que tentar fazer o básico. Você coloca o Danilo, só ele de volante, você quer um Botafogo ofensivo, mas assim, acaba complicando pra gente também. Então, já falando do primeiro tempo, em cima dessa escalação, porque lá no segundo tempo, a gente vai falar na segunda parte do vídeo, ele mexe no time, por exemplo, com a entrada do Alan, no segundo tempo, o Botafogo melhora. E é esse básico que eu tô querendo dizer com vocês que ele tem que fazer. Mas primeiro vamos por parte. Primeiro tempo. Uma várzea, assim, de doer os olhos. Parecia uma pelada.
O Botafogo tem um sistema defensivo hoje que talvez possa ser o pior do Brasileirão da Série A. É um sistema defensivo que está mal posicionado, está mal treinado, mas enfim. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, falando do primeiro tempo, é em cima da escalação do Martim Anselmi. Tu quer jogar com 2 volantes mais técnicos? Porque ontem quem foram os volantes do Botafogo no primeiro tempo? O Danilo ficou recuado, preso lá atrás. Eu não suporto isso, eu tô falando isso aqui no canal há bastante tempo. O Danilo preso, o Danilo de primeiro volante é bizarro, mas tudo bem. Você quer botar o Danilo como volante junto com o Santi, 2 volantes ali técnicos? Cara, todo mundo vai ter que marcar. E o Botafogo vive hoje um momento dentro de campo também com os jogadores que tá difícil, por isso que o Anselmi tem que fazer o básico. Porque se você quer jogar com o Danilo e com o Santi como volantes, todo mundo vai ter que marcar. O Matheus Martins não toma uma bola. O Correia, o Montoro. Cara, ninguém briga. Júnior Santos. Então isso acaba estourando lá atrás. Porque se você quer jogar com esse perfil de jogadores, principalmente na volância, no meio-campo, todo mundo vai ter que correr, todo mundo vai ter que marcar, e os caras não estão fazendo. No primeiro tempo não teve isso. Então você até consegue jogar ali, mas todo mundo correndo, todo mundo ajudando. E outra coisa, o time do Botafogo, ele tá correndo errado. Aí já é um problema tático. Aí já é um problema também dos treinamentos, já é um problema do Martim Anselmi. Porque o time do Botafogo, além de faltar vontade em determinados momentos dos jogadores, de fazer o que precisa ser feito para você jogar com essa escalação, o time do Botafogo, na minha opinião, também tá correndo errado. E isso é um problema tático. O Botafogo começa o primeiro tempo ali, 2 minutos, 1-0. O Correia sofreu pênalti e o Alex Telles bateu. E eu falei, bom, vai ser um jogo diferente do que a gente está acostumado, porque depois de muito tempo o Botafogo volta a sair na frente do placar. Eu falei, agora a gente vai ter espaço e vai fluir. E a gente vai fazer mais. Só que eu me iludi, cara, porque o Botafogo acabou recuando, aceitou a pressão do Bragantino e começou ali o sofrimento do Botafogo no primeiro tempo. Aos 13 minutos, o jogador do Bragantino, acho até que foi o Lucas Barbosa, deu uma cabeçada nas costas do Alex Telles, o Raul salvou, fez uma grande defesa, isso aos 12. Aos 13, 1 minuto depois, uma paulada do Lucas Barbosa de fora da área, outra defesaça do Raul, uma paulada mesmo de fora da área, o Raul defendeu. O Botafogo sendo pressionado, o Botafogo fez 1-0, recuou, e aos 14, 1-1, gol do Lucas Barbosa. E é o que eu tô falando do sistema defensivo. A defesa do Botafogo é muito mal treinada, muito mal posicionada. Talvez seja a pior do país, esse sistema defensivo. Por isso que muitos torcedores querem a troca do técnico para trazer um técnico para arrumar a defesa. Porque o Botafogo tem bons jogadores na zaga, cara. O Botafogo tem o Bastos, que ontem foi poupado, estava cansado, normal. O Vitinho estava no banco ontem também, por estar cansado. Jogaram Ferrarese e Barbosa. Então, assim, o Botafogo hoje talvez no Brasil tenha o pior sistema defensivo e toma 1-1 ali. A entrada da área do Botafogo tem muito espaço na entrada da área do Botafogo. É muito fácil você pegar a bola na entrada da área do Botafogo e finalizar. O Bragantino arriscou algumas finalizações durante o jogo de fora da área porque tem esse espaço. Aos 20 minutos do primeiro tempo, quase que o Botafogo chegou a tomar a virada, né, do Mosqueira. Sorte que estava impedido o jogador do Bragantino. Eu achei que estava impedido pouco, mas estava. E aí, se você pegar o gol de virada do Bragantino que foi anulado, veja o Ponte. Veja o Matheus Ponte no lance. É assim, bizarro. O Ponte é um lixo, de verdade. O Matheus Ponte, eu não vou medir palavras aqui, porque o Matheus Ponte realmente é um lixo. É difícil você contar com o Matheus Ponte. Eu já tentei defender ele aqui no canal, mas eu não tenho mais paciência. Ainda falando do primeiro tempo, o Santi, ele tomou um cartão amarelo numa jogada lá na lateral. Um cartão amarelo que ele tem que tomar esporro se o Botafogo tivesse diretoria e se a comissão técnica tivesse prestigiada, porque é um momento para você chamar o Santi também, que joga muito. Eu sou fã do Santi, mas o cartão amarelo que ele toma num lance na lateral é vergonhoso e ele fica pendurado
Logo depois, ele quase foi expulso, porque se o juiz quisesse dar o segundo cartão amarelo, poderia dar, e ele seria expulso, acabou não sendo, o juiz não deu. Então, assim, o time do Botafogo... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quer perceber quando o Botafogo tá jogando mal? É quando o Barbosa, ele acha que é o Gerson Canhotinha de Ouro. Ele começa a lançar bolas... ele tentou mais 15, errou todas e continuou tentando lançamentos. Quando o Barbosa começa a dar esses lançamentos ali e errando todos e tentando, é quando você vê que o Botafogo tá mal na partida, porque o Barbosa, ele acha que é o Gerson Canhotinha de Ouro. Você quer botar o Danilo de primeiro volante para o Botafogo ser mais ofensivo? Será que vale a pena? Essa pergunta que eu faço para você que está me acompanhando aqui, para você poder comentar. E ontem ele botou um Botafogo ofensivo, só o Danilo de volante. Vale a pena? Porque você impede o Danilo de subir ao ataque, de pisar na área, de dar assistência, de fazer gols. Você impede o Danilo de ser ofensivo e você prende o Danilo lá atrás. E não é o ponto forte do Danilo a marcação. E é aquilo tudo que eu falei agora há pouco. Lá na frente, ninguém briga. Lá na frente, ninguém rouba a bola. Lá na frente, ninguém marca, vai estourar lá atrás. E o Danilo, praticamente sozinho como volante ali junto com o Santos, vai estourar também. Então o Danilo, ele acaba ficando preso lá atrás. Ele não tem um poder de marcação tão forte. Então todo o ataque do Bragantino era um ataque perigoso. Então, esse é o preço que o Botafogo paga com Martim Anselmi para ser ofensivo. E não foi nada ofensivo, porque o Botafogo, depois do 1-0, o Botafogo tomou pressão, sufoco do Bragantino do Wagner Mancini. O Bragantino do Wagner Mancini foi melhor no primeiro tempo e até no segundo também, mesmo com a vitória do Botafogo. Então, assim, você arma uma escalação para falar que é ofensivo, aí você bota o Montoro na direita. Foi muito mal no primeiro tempo, porque o Montoro tem que ficar voltando para marcar. O Matheus Martins na esquerda, junto com o Alex Telles. O Júnior Santos, -1 em campo. Então, assim, mas o Botafogo foi ofensivo. Esse é o preço que a gente paga para o Botafogo ser ofensivo. Você tem que prender o Danilo lá atrás. Então, foi o resultado do primeiro tempo. O Botafogo talvez era para ter saído com a derrota já ali no primeiro tempo. Então, assim, todo o ataque do Bragantino era sufoco, o Montoro errando muitas coisas, o Tuco, cara, assim, eu até teria já tirado o Tuco no intervalo. Quando terminou o primeiro tempo, 1-1, eu falei, tira o Tuco no intervalo, já bota o Alan, bota o Vitinho no lugar do Matheus Ponte, que não dá, gente, o Matheus Ponte não dá. Então, assim, porque o Alan, né, para ajudar o Danilo, soltar um pouco mais o Danilo, mas a gente vai falar do segundo tempo na segunda parte do vídeo. Ele teve que fazer alterações, mas foi de uma outra forma que eu estava imaginando. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, para a gente poder falar sobre o segundo tempo dessa vitória do Botafogo. Tô voltando aqui para a gente finalizar. Eu vou fazer outra pergunta para vocês, hein? O Martim Anselmi, ele tem que continuar no Botafogo ou ele tem que ser demitido mesmo com a vitória ontem? Quero saber a opinião de vocês. Compartilha também esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais contra com a ajuda de vocês. No segundo tempo, ele teve que fazer algumas substituições ali. Por exemplo, o Alex Telles pediu para sair, não sei o que aconteceu com ele. Entrou o Vitinho na lateral esquerda, no lugar do Alex Telles. E aqui vai uma pergunta também, cadê o Caio Roque, lateral esquerdo, contratado da Portuguesa? Até ontem ali, nem estava no banco mais uma vez, poderia ser o substituto do Alex Telles. O Júnior Santos estava mal, ele tirou o Júnior Santos, botou o Vidalba. Então essas mexidas aqui, o Vidalba entrou pelo lado direito para ajudar o Ponte e também dar mais profundidade ao time do Botafogo. Ele coloca o Montoro para a esquerda, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, porque o Montoro na esquerda melhorou, porque na esquerda ele jogou junto com o Vitinho, então ele não precisou ficar voltando tanto para ficar marcando, porque o Vitinho estava ali, o jogador do Bragantino que estava dando muito trabalho também, né, o Lucas Barbosa, por aquele lado ali, botou o Vitinho para fazer uma marcação nele. Essas foram as mexidas, ele botou o Matheus Martins, tirou da esquerda, botou ele como camisa 9, e eu não sei o que é pior, Matheus Martins de camisa 9
ou se era para ter deixado ali o Júnior Santos como camisa 9, porque o Matheus Martins é também -1 dentro de campo, mata todas as jogadas do ataque do Botafogo. Então, assim, eu reclamo, né? O Kadir ainda não tá pronto, por isso que o Kadir tá no sub-20. Tem a questão de muitos gringos também no elenco. Mesmo o Kadir não estando pronto, vamos falar também do Arthur Isaac, que é uma promessa da base do Botafogo. Não é possível que esses garotos sejam piores do que o Matheus Martins, por exemplo, de camisa 9. O próprio Júnior Santos. O Júnior Santos voltou para ser camisa 9. Gente, bota o Júnior Santos na ponta direita e vê o que dá, porque ele precisa de espaço para correr. Não sei se ele vai aguentar ser ponta. No Galo não estava aguentando, o Hulk era o camisa 9. Mas o Júnior Santos e centroavante também não vai resolver nossos problemas. Então, realmente, é complicada a nossa situação. Então, o Bragantino começa melhor, pressionando o Botafogo ali no segundo tempo, e eu acho que as coisas começam a melhorar um pouquinho pra gente a partir dos 14 do segundo tempo, quando ele coloca o Alan, ele tira o Santi, que estava amarelado, ele coloca o Alan e melhorou o time do Botafogo, porque o Alan é um volante que consegue marcar melhor, deu liberdade para o Danilo chegar na frente, e o meio-campo do Botafogo, ô Martinha Selmi, o meio-campo do Botafogo é esse: Alan, Danilo e Medina. Tem que ter o Alan para segurar o piano ali, porque você tem que dar liberdade para o Danilo, para o próprio Medina. Esse é o meio-campo do Botafogo, principalmente jogando fora de casa. É o que eu tô falando desde o começo do vídeo, é você fazer o básico. Quer fazer as suas loucuras? Quer jogar só com Danilo de volante? Então faz isso dentro de casa. No estádio Newton Santos, com um adversário um pouco mais fraco. Agora, vai enfrentar o Atlético Paranaense semana que vem? É Alan, Danilo e Medina. Lá na frente, não sei, bota o Júnior Santos na ponta direita para ver se ele aguenta. Bota o Santi na ponta esquerda e o Matheus Martins de camisa 9 ou qualquer um. Arthur Isaac, o Kadir. Mas você tem que fazer o básico, cara. Não dá para você enfrentar o Atlético Paranaense semana que vem só com Danilo de volante, como você fez ontem no primeiro tempo contra o Bragantino. E a primeira pressão pós-perda que eu lembro que o Botafogo fez no jogo, teve um lance perigoso pra gente. Por isso que é importante você fazer a pressão alta, você fazer a pressão pós-perda, a pressão no portador da bola. A única que eu lembro do Botafogo foi aquela que o Montoro pegou a bola, deu pro Matheus Ponte, que era para fazer o gol. Era só botar na perna direita dele, que o gol estava aberto para ele chutar. Sabe o que o Matheus Ponte fez? Tentou tocar no Matheus Martins. O Botafogo perdeu o gol. Tava 1-1 ainda o jogo, se eu não me engano. O Botafogo perdeu o gol porque o Matheus Ponte era para chutar no gol, com a perna direita, que estava aberto o gol. Ele tentou tocar no Matheus Martins. Gente, tem jogadores que não dá mais para jogar no Botafogo. O Matheus Ponte é um deles. O Arthur, camisa 7, é um deles. O Tuco Correia é um deles. Eu não aguento mais o Tuco Correia também, gente. É o jogador que tem um salário mais alto do elenco. Ele até luta ali de vez em quando, mas é muito pouco. O Tuco Correia, ele sofreu pênalti no começo do jogo, tudo bem. Mas aos 43 do segundo tempo, cara, ele em campo ainda é tirar onda com a nossa cara, é bizarro. Aos 43 do segundo tempo, ainda olhar para campo e ter o Tuco Correia sem vontade nenhuma, perdendo a bola com facilidade, ele fica olhando. Não dá, gente, ele perdeu um gol no final do segundo tempo que não dá para o salário que o Tuco Correia recebe, realmente não dá. É outro jogador que eu cansei de defender aqui, mas não dá. O gol do Botafogo no segundo tempo foi aos 25, tá? 2-1, cabeçada do Barbosa, bela batida de escanteio do Danilo, que tem 6 jogos no Brasileiro, 5 gols e 1 assistência. Joga muita bola o Danilo. Ainda saíram ali no segundo tempo o Ferrarese com cãibra, entrou o Justino, entrou bem novamente. O Edenilson entrou no lugar do Matheus Martins. E aos 37 ali do segundo tempo, o Botafogo sentou no resultado, estava ganhando de 2-1, e eu fiquei preocupado quando o Botafogo sentou no resultado, porque eu falei, gente, se a gente sentar no resultado, o Bragantino vai vir para cima da gente, não deu outra. E aí entra o melhor do jogo, o Raul. Ele fez 2 defesas no final do segundo tempo, uma aos 43 do Pita, uma cabeçada, uma linda defesa, um milagre do Raul na cabeçada do Pita, e na outra, aos 46 do segundo tempo, ele também fez uma linda defesa numa cabeçada
do jogador do Bragantino, por isso que é importante você ter goleiro, né? Ontem quem garantiu a vitória do Botafogo foi um goleiro. É o terceiro goleiro, tudo bem, mas eu sempre falei aqui no canal. Hoje o meu titular é o Raul. Eu sempre falei, vai falhar, vai salvar, porque ele é terceiro goleiro. Se o Botafogo tivesse um primeiro goleiro de alto nível, o que aconteceu ontem com a gente poderia ter acontecido em outros jogos. Vencer jogos que talvez a gente nem mereceu, ou pelo menos empatar. Mas o Botafogo não tem goleiro. Ontem o Raul fez isso e o Botafogo conseguiu sair com a vitória. Para mim, o melhor em campo ontem foi o Raul, tá? Então, e essa questão aqui das duas cabeçadas que o Botafogo sofreu no final do jogo que o Raul salvou, o time do Botafogo também não corta um cruzamento. Todas passam e chegam na área. Então é muito complicado essa situação também. E aqui também é trabalho para o Anselmo. Então o Botafogo agora vai ter uma semana para trabalhar, enfrenta a equipe do Atlético Paranaense no próximo sábado, jogo atrasado, data FIFA, mas o Botafogo vai entrar em campo. E vamos ver se até lá o Anselmo ainda vai ser o treinador do Botafogo, se a gente vai ver evolução. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Bom domingo para vocês. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.